Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Mais esse dia em nome de Jesus. Quero meditar, meus irmãos, na carta aos Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. O tema da nossa reflexão hoje é Cristo vive em mim. Cristo vivendo, morando, habitando em nós. Essa é a vontade de Deus. Essa é a proposta bíblica da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor diz que por meio do sacrifício de Jesus, o véu se rasgou. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos membros da família de Deus. Por meio do sacrifício de Jesus, nós recebemos o Espírito de Jesus. Então Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, essa realidade espiritual. Jesus morando numa pessoa é uma realidade espiritual. Jesus habitando em uma pessoa, em um ser humano, é uma realidade espiritual. É sobrenatural. Isso é um milagre. Isso é obra de Deus. A obra de Deus é levantar cristãos na face da terra. E o que é um cristão? Um cristão é um imitador do Cristo. O cristão é um imitador do Cristo. E nós vamos ver isso aqui, o apóstolo Paulo, então, afirmando essa realidade espiritual na qual ele foi inserido. Essa realidade de ter o Cristo habitando dentro dele. Então ele diz assim: logo já não sou eu quem vive. Então Paulo está dizendo que aquela vida que ele tinha já não existe mais. Não era mais ele que vivia. Não era mais as vontades dele que prevaleciam. Não era os planos, projetos dele que prevalecia. Não, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, é através dessa carne, através desse corpo corruptível, falho, inclinado ao erro, que Jesus vem fazer morada por meio da nossa fé. Esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, meus irmãos. Assim como Paulo, meus irmãos, nós também podemos desenvolver essa realidade espiritual e permitir que o Cristo esteja se manifestando, esteja vivendo em nós e através de nós. Essa é a vontade de Deus. Fazer com que Cristo viva em nós e se manifeste através de nós. Porque é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de Cristo se manifestando na terra. A manifestação do Cristo na terra traz salvação para o mundo. A manifestação do Cristo traz a libertação, traz a transformação, traz a cura, traz a provisão, traz o socorro celestial para a humanidade. Então a vontade de Deus é que o Cristo esteja crescendo cada dia mais e se manifestando.
através de nós, crescendo cada dia mais em nós e se manifestando cada dia mais através de nós. Então, Paulo, quando ele diz que o viver que ele tem agora na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. Paulo, assim como nós, tinha as suas fraquezas, tinha as suas limitações. Ele se considerava o maior dos pecadores. Ele declarou: o bem que eu quero, não faço. E o mal que eu não quero, esse continuo fazendo. Então, Paulo, ele tinha de lidar com essa luta diária com a sua natureza humana. Muitos de nós, cristãos, ficamos infrutíferos. A graça do Senhor, ela se torna nula, ela se torna vã, quando nós, ao invés de valorizarmos a obra de Jesus e vivermos pela fé no que Jesus fez, nós começamos a nos condenar pela realidade da nossa natureza carnal, terrena. Então nós acabamos valorizando mais o que vemos, que é a nossa natureza terrena, pecaminosa, inclinada ao erro, e desprezamos a obra redentora do Calvário. Por isso que ele é bem claro aqui em dizer que a vida que ele vivia agora na carne, ele vivia pela fé no Filho de Deus. A nossa santificação está na fé no Filho de Deus. As nossas virtudes, elas estão na fé no Filho de Deus. Nós, de nós mesmos, não temos virtudes do Cristo. Naturalmente, humanamente falando, não temos, ninguém tem, irmãos, as virtudes do Cristo. Então eu preciso acreditar na obra do Cristo para que pela fé eu receba o Espírito de Cristo e o Espírito de Cristo vai realizando a sua obra na minha vida e através da minha vida. De fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, se alegrando no Senhor, se regozijando na obra redentora do Calvário. Viva pela fé, meu irmão, no Filho de Deus. Isso é permanecer com Jesus. Isso é permitir que Jesus viva em nós. Quando nós perseveramos na fé, nós de nós mesmos nada podemos fazer. Mas através do sangue derramado, nós fomos comprados, nós fomos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, nós somos filhos de Deus e podemos manifestar o caráter, o poder, a glória dos filhos de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.